Então, agora, na aula 3, nós vamos resolver algumas equações do segundo grau incompleta, onde o b é igual a zero, né? Então, vamos analisar aqui. Olha a letra A, x² menos 49 igual a zero. Lembra lá que a equação do segundo grau ela é escrita ax² mais bx mais c igual a zero. A é quem acompanha x², b é quem acompanha x, e c é o termo independente, né, o número que está sozinho. Então, se você analisar aqui esse exercício número 2, nós temos que todas as equações aqui, tá vendo que a gente não tem ninguém acompanhando x, né? Então, no caso, a gente tem uma equação onde o b é igual a zero. Tem uma forma especial da gente resolver essas equações de segundo grau. Muito fácil. Então, aqui. Vamos começar aqui resolvendo a letra A. x² menos 49 igual a zero, né? Dá para perceber que não possui o termo, né, o coeficiente b, porque não aparece lá quem acompanha x. Então, aqui, basta você pegar esse menos 49, passar ele para o outro lado, para ficar 49 positivo. Nós já aprendemos que se está ao quadrado, a gente passa a raiz, né? Para a gente tirar isso ao quadrado, passa a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 49? Mais ou menos 7. Né? Então, no caso aqui, é como se a gente tivesse lá x' igual a 7, x duas linhas igual a menos 7. Só reforçando, como é a equação do segundo grau. Segundo grau, quantas respostas? Duas. X' igual a 7, x duas linhas igual a menos 7. Então, aqui, agora a letra B. A letra B lá é x² igual a 1. Né? Também é uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? O maior expoente do x vale 2. Então, aqui já está bem simples, bem resumido para a gente. Ó. Então, se está ao quadrado, é só você passar a raiz, né? Qual que é a raiz quadrada de 1? Né? Lembrando que a gente tem que colocar dois resultados. Mais ou menos 1. A tela ficou branca, mas voltou. Então, aqui a gente tem x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 1. Certo? Duas respostas. Então, vamos aqui para a letra C, né? A letra C. Tá lá, 2x² menos 50 igual a zero. Então, aqui, né, também está faltando o termo B. O que a gente tem que fazer? Passar o número para lá, isolar o x. Então, tá menos 50, vai ficar 50. 2 está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25. E se está ao quadrado, passa a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Né? Então, a gente tem lá x' igual a 5, x duas linhas igual a menos 5. Então, duas respostas. A letra D, 7x² menos 7 igual a zero. Então, da mesma forma, falta o termo B, né? Quando falta o termo C, ó, lá da aula 2, aqui, quando falta o termo C, tá vendo que não tem como você passar para lá, passar raiz, a gente tem que resolver por qual técnica? Colocar em evidência. Quando o B é igual a zero, né? Quando a gente não tem o termo B, a gente usa qual técnica, né? A mais fácil, que é você passar o número para lá e depois passar a raiz. Então, no caso aqui, nós temos 7x² menos 7 igual a zero. Então, vai ficar 7x², tá menos 7, passa 7 positivo, certo? 7 está multiplicando, passa dividindo.
7 dividido por 7 dá 1. Ó, bem fácil, né? Está ao quadrado, passa a raiz. Então, qual que é a raiz quadrada de 1? Né? Sempre mais ou menos 1, né? Por que que é mais ou menos? Porque se eu tenho 1 vezes 1, dá 1. Se eu pego menos 1 vezes menos 1, também dá 1, né? Pode ser tanto 1 como menos 1. E a última que eu vou fazer, já vou para a letra F. A letra F, 5x² menos 15 igual a 0. Então, aqui vai ficar 5x² igual, tá, menos 15, passa 15 positivo. 5 está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 5 é quanto? 3. Se está ao quadrado, passa a raiz. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, né, esse aqui é um número que tem uma raiz infinita, ela não é exata. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar a raiz de 3. Né? Então, no caso, seu x' é igual a raiz quadrada de 3, e o seu x, duas linhas, vai ser menos raiz quadrada de 3. Certo? Então, nessa aula, nós aprendemos a como resolver a equação do segundo grau incompleta quando o b é igual a 0, né? Quando falta um desses coeficientes aqui, ó, tanto b como c, é a equação do segundo grau incompleta. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau completa, usando a fórmula de Bhaskara. Então, até a próxima aula.